A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, grande e poderoso é o nosso Deus, e por isso estamos de pé para meditarmos na Santíssima Palavra do Senhor, né? Para aprendermos mais do nosso Pai tão maravilhoso, né? Que nos amou primeiro e que é grande e poderoso para fazer muito mais do que possamos imaginar em nossas vidas. Que todos nós tenhamos, né, um dia de bênção, um dia de vitória. Que o Senhor nosso Deus se faça presente, porque sem Ele não somos nada, porque sem Ele não passamos de pó, né? Mas com o nosso Deus, assim como disse o rei Davi, podemos saltar até uma muralha, né? Saltar muralhas. Nosso Deus, Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. Vamos hoje meditar na palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo de número 24, né? Para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. E que o Senhor venha nos abençoar através... Perdão, irmãos, é capítulo 23 hoje, 24 amanhã. E que o Senhor venha nos abençoar, né? Através da leitura desta palavra maravilhosa. Vamos orar para estarmos dando início à leitura. Senhor, nosso Deus e Pai, exaltado e glorificado seja, Pai, o vosso santíssimo nome, hoje e eternamente pelas nossas vidas, pois santo é o Senhor, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, assim como a visão que Isaías viu, Jesus amado. Sabemos que um dia estaremos com o Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que o Senhor, Paizinho amado, todo-poderoso, dono de exércitos celestiais, o maioral, né, dos maiorais, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, que o Senhor fique conosco, Paizinho, este dia e eternamente em nossas vidas, nos abençoando e nos guardando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos meditar, meus irmãos, na palavra do Senhor. E o título de hoje diz assim: A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam-lhe os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Éter, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto, de diante de minha face, ouve-me e falai-me por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que tem no fim do seu campo, que madê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo. Te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me. Peço-te o preço do campo, o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata,
que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado, aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata correntes entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente de Manre, o campo, e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, e de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmou a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Éter. Vemos aqui, meus irmãos, são somente 20 versículos, né? O capítulo é pequeno. Vemos aqui, né, o total de anos, né, de vida de Sara, né, que foram 127 anos, né? E ela morreu, né, e foi sepultada ali, né, no campo, o qual Abraão comprou, né, em possessão de terra, em possessão de sepultura dos filhos de Éter. Podemos ver aqui, meus irmãos, que tudo, né, na vida, tudo tem um tempo determinado, né, ao tempo de nascer e o tempo de morrer, assim como foi na vida de Sara, né, 127 anos, muito tempo, né, para o tempo de hoje, mas sabemos que passa, né, passa muito rápido. E o que seriam, né, 127 anos perto de uma eternidade, que podemos viver com o nosso Deus, com o nosso Jesus, né, com o nosso Espírito Santo de Deus, com o nosso Deus Trino, o que seria os 120 e poucos anos, né? Então, aqui podemos refletir que a vida, né, é passageira, que tudo tem um tempo determinado por Deus. Muitas coisas viveu, né, esta mulher, esta serva do Senhor, muitas coisas ela viveu, ela presenciou, muitas vitórias ela teve, né? Como o nascimento do seu filho, Isaac, né? Que nasceu com ela já avançada em idade, estéril, mas o Senhor permitiu que ela viesse a ser mãe, né? Daquele, né? Pelo qual seriam geradas as nações, né? Muitas nações da terra, do qual, né, viriam a existir uma numerosa nação, assim como o Senhor disse, mais, né, do que as estrelas do céu, como as estrelas do céu, como a areia do mar, que ninguém poderia contar. Então, esta mulher foi uma mulher privilegiada, usada por Deus, né, para trazer ao mundo Isaac, né, um homem do Senhor, um homem de Deus, aquele que também daria, né, continuação aos planos do Senhor para trazer à terra, né, uma geração bendita, uma geração que invoca o nome santo do Senhor Jesus. Então, podemos ver aqui, né, o sentido da vida, né, o sentido, porque todos, né, se Jesus não voltar antes, todos também terão fim, né, porque já diz, né, em Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? E podemos ver aqui que Sara morreu em uma boa velhice, né? E foi uma mulher, uma serva do Senhor, né? Trouxe ao mundo, né? Como eu já disse, Isaac. Então que possamos ter Sara como um exemplo, né? Ter Sara também como um exemplo em nossas vidas, porque ela foi uma mulher guerreira, né? Foi uma mãe de uma grande nação, que o Senhor disse que tornaria ela mãe de uma grande nação, né? A qual nação esta a qual ninguém poderia contar, né? E o Senhor, ele sempre nos ensina. Esse é o meu pequeno entendimento, né? O que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E cada um, né, que leia para ter uma reflexão e pedir a Deus uma
revelação, né? E o Espírito Santo de Deus vai nos instruindo, a mim de uma maneira, a você de outra maneira, porque Deus nos usa, né, como Ele quer. Possamos estar meditando mais para aprender, né, sobre o Senhor nosso Deus, porque em cada versículo desse há um aprendizado, né, diferente para cada um, para as nossas vidas. Que o Senhor fique conosco neste dia. Vamos orar para encerrarmos, né, o devocional de hoje. E amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir, estaremos lendo Gênesis 24, para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, gratidão, Pai, por este momento abençoado, por o devocional de hoje, por saber, Pai amado, por nos mostrar que tudo nas nossas vidas tem um tempo determinado para acontecer, que possamos, Pai, entregar nas vossas santíssimas mãos a nossa vida, porque a nossa vida é do Senhor, é o Senhor que nos dá o fôlego que respiramos. Que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e com fogo, Pai amado, para que possamos, Pai, ser revestidos pelo vosso santíssimo poder, pelo poder dos altos céus, que é o poder do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que todos, meus irmãos, fiquemos na paz do Deus que tudo pode, na paz do Deus Todo-Poderoso. Que tenhamos um dia abençoado. Fiquemos todos na paz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.